Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje é uma revisão de geografia sobre municípios. Quero que vocês já peguem o material de vocês, já vão pegando aí o livro de geografia. Vamos relembrar o que é um município, como o município surgiu, o que existe dentro do município, que sabemos que é a área urbana, né? Cidade, movimento, agitação, prédios, todo esse caos que a gente vive, e a área rural, que nos remete ao campo, tranquilidade, criação de animais, outro tipo de trabalho. São tão diferentes entre si, mas ao mesmo tempo estão muito interligados. O campo e a cidade estão interligados por quê? Porque o campo abastece a cidade, então eles estão sempre juntinhos. São diferentes em características, mas interligados em relação à economia. Porque muitas coisas que são produzidas no campo é vendido na cidade. Então o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. Então estão sempre interligados. Tá bom? Entendendo isso, eu quero que vocês abram o livro de geografia lá na página 11 para entendermos como surgiram os municípios. Vem comigo, vamos ler aqui, ó. Vamos relembrar. Como surgiram os municípios? Diversos municípios brasileiros tiveram origem em povoados onde se concentravam pequenos grupos de pessoas e suas moradias. Alguns povoados formaram-se às margens de rios. Ai, que interessante! Por que os povoados formavam-se às margens dos rios? Porque os rios auxiliavam no transporte de mercadorias, os rios facilitavam a transição de pessoas, auxiliava na higiene, na questão dos alimentos. Então o rio era muito importante naquela época. Então todos os povoados eram construídos à beira-mar, à beira de rios. Continuando aqui, segundo parágrafo. Outros surgiram por causa das atividades que se desenvolviam no local, como feiras, cultivo de plantas, criação de animais, ou porque eram locais de parada para descanso de viajantes em rotas de transporte de mercadorias. Com o tempo, mais pessoas passaram a viver nos povoados, então os povoados foram crescendo, que cresceram e se transformaram em vilas e depois em cidades, dando origem a municípios. Então os povoados começaram bem pequenininhos, próximo à margem dos rios. Com o tempo esse povoado foi crescendo, se transformando em cidade até chegar a municípios. Nesse processo de ocupação aí, que a gente sabe que as pessoas migravam, né, e foi aumentando pessoas na localidade, muitas modificações foram ocorrendo, como derrubada da vegetação, construção de ruas, casas, cultivos de plantas, entre outras. Então aqui nessa unidade, né, na unidade 1, página 11, nós podemos aqui observar e entender como surgiu os municípios. E a partir daí, eu quero que vocês venham comigo e prestem atenção na aula de hoje, tá bom? Município. Menor unidade político-administrativa do Brasil com governo próprio. Mas, Tiana, o que é político-administrativa? É o poder de administrar o território local segundo suas próprias leis. No Brasil, o município é composto pela prefeitura e pela Câmara Municipal. Geralmente, o município ele é composto por 2 espaços. Esses espaços, também conhecidos como áreas, formam o município. Em geral, os municípios têm área urbana e a área rural. Veja bem, a área urbana constitui a cidade, onde nós vivemos, e a área rural é constituída pelo campo. Observem aí na imagem as diferenças existentes entre essas duas paisagens.
rurais e urbanas. Quero que vocês olhem atentamente e observem as diferenças que existem. O espaço rural e suas características. O espaço rural é o espaço do campo. Ele é formado por uma paisagem que conserva características mais naturais, como fazendas, chácaras, sítios e reservas florestais. Já o espaço urbano apresenta outros tipos de características. Observem bem a imagem. As desvantagens das grandes cidades. Apesar de ser o centro de distribuição de cultura e da liberdade, uma grande conquista da sociedade moderna é a cidade, né? Mas a cidade tem sofrido uma crescente deterioração. Nas cidades existem muitos problemas que quase não ocorrem no campo. Esses problemas são barulho, poluição, preços elevados de aluguéis e de alimentos, falta de áreas verdes e de lazer, trânsito e, consequentemente, o nervosismo causado por essas situações. Outro ponto negativo da vida na cidade é o estilo de trabalho exercido pelas pessoas. Trabalhar como motorista de ônibus, por exemplo, deixa a pessoa em um alto grau de estresse, podendo levá-la a desenvolver vários tipos de doenças. Diferente da cidade, no campo em geral há menos pessoas, veículos e construções. Há poucos prédios, poucos estabelecimentos comerciais, e o que predomina mesmo no campo são as plantações, criação de animais. Em alguns municípios, a vegetação é pouco modificada pelo ser humano. Olha que interessante. Diferente da cidade. Na cidade, o ser humano a todo momento modifica a paisagem. Agora observe a imagem aí e responda. O que liga o campo à cidade? Já responderam? Então, apesar de serem diferentes em relação às suas características, o campo e a cidade, eles estão interligados, porque o campo abastece a cidade. A cidade é o centro da organização social e econômica. Portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos, tanto pela população da própria cidade, quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo,
trabalhos. Nas cidades a se modernizar, um lugar abandonado onde ninguém brincava, tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Então, turma, chegamos na final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Tudo foi preparado com muito carinho. Qualquer dúvida, já sabem o que fazer. Coloquem lá no mural o seu comentário ou a sua dúvida que eu estarei respondendo a todos. Ou na página do Instagram, que estará sempre aqui para que vocês possam seguir, tá? Um beijão e até a próxima.